Beijo, até amanhã às 4 da manhã. Tchau. Tchau, tchau. Bom dia. Bom Dia Ceará. Oferecimento Rio Mar Fortaleza. Viva todo dia. Freitas, novidade todo dia. E Nova Indaiá, agora muito mais refrescante. Hora de despertar, viu? Pode acordar, nossa equipe já está por aqui, equipe de madrugadores, que está pronta antes mesmo do galo. Então, bom dia para você, bom dia para todo o nosso Ceará. Terça-feira, 26 de maio, estamos nessa semana que se aproxima também já do fim do mês e também nos aproximando do próximo mês, em junho. Seja qual for o mês, seja qual for a data, nós estamos por aqui para te fazer companhia logo cedo, na hora do café da manhã, com aquele cafezinho, ó, forte e encorpado, do jeito que eu sei que você de casa gosta. Bom dia! Bom dia todo especial e bom dia também, Carlinha. Bom dia, Alisson. Bom dia para você que está começando mais um dia coladinho aqui com o nosso Bom Dia Ceará. Até 8h30 da manhã o nosso encontro. Você fica por aqui? A gente fica, viu? Então você tem que ficar também. Ó o QR Code aqui na tela para você participar com a gente. Manda sua dúvida, sua sugestão. Que tipo de conteúdo você quer ver aqui? Ah, Carla, conteúdo de saúde, pode? Pode. Trânsito? Pode. Deve. Aí é que pode mesmo. Ah, uma dúvida que eu tenho aqui relacionada ao que mais? Serviço, dinheiro, emprego. Golpe, emprego, pronto. Tudo que é assunto a gente traz, é só você mandar. É você que comanda o Bom Dia Ceará. Até 8h30 a gente vai dividindo esses assuntos, trazendo a sua reclamação, a sua denúncia, muito serviço para você. Mas ó, esse é o canal de comunicação, é uma das portas de entrada para você participar. Então aponta a câmera do seu celular para cá, vai aparecer um linkzinho, você clica, pronto. Esse é o nosso canal de comunicação, você manda foto, manda vídeo, manda seu nome, manda texto. Se for alguma denúncia específica, manda a localização também, o endereço direitinho, para que a nossa equipe de produção possa apurar. Mas não só pelo QR Code. Temos também o Instagram, a nossa página do Bom Dia Ceará, que você também pode participar. Ficar por dentro dos bastidores, mandar sua sugestão de pauta, a sua sugestão de reportagem, tudo isso está valendo. Sem esquecer o café da manhã, sua participação do Racha, tudo isso a gente pode concentrar na caixa de mensagens do Instagram. Então manda pra gente logo cedo, tá aí o @bomdiace.tvm. Por lá a gente compartilha de tudo com você de casa. Inclusive, teve gente que já compartilhou o amanhecer. Você teve a oportunidade de acompanhar o sol nascendo na capital cearense? A gente teve, a gente sempre tem por aqui. E claro, se você não teve essa chance, a gente traz, né? Carlinha publicou assim até a mudança de cor, a mudança de imagem que existe com a sombra e com a luz do sol. Poético demais. E faz diferença, viu? O sol iluminando. Menina, a gente ainda fica mais bonita. Testa aí na sua casa. Vai lá no Instagram para você conferir também como é que foi esse comecinho de dia. Falando em sol, bora ver se ele apareceu de verdade, se ele continua aqui na capital cearense. Você tá vendo imagens ao vivo ali da região da Avenida Leste-Oeste. O sol tá por ali, mas atrás dessas nuvens. E olha só que nuvens bonitas, né, gente? Se a gente olhar assim de cabeça para baixo, parece o mar, né? Tá bonito demais o tempo amanhecendo aqui em Fortaleza nesse momento. Tem essas nuvens deixando aí a região um pouco mais nublada. Temperatura, previsão hoje para a capital cearense, uma mínima de 24 graus. E a máxima, Carla, pode atingir 31 graus. Saindo da capital cearense, partiu para o interior do estado, você arruma as malas rapidinho e a gente já mostra para você um pouquinho de Juazeiro do Norte. Do alto dá para ver toda essa vegetação, mas também a parte da cidade, Juazeiro do Norte, que faz parte da região do Cariri. Com sol forte hoje, nesta terça-feira, o sol já veio valendo, viu? Por isso que ele se espreme para aparecer ali entre as nuvens, iluminando realmente toda a cidade. A previsão para hoje é de uma mínima de 22 graus e uma máxima para esta terça-feira de 32 graus. E Sobral, hein? Sobral, olha aí a Princesinha do Norte também amanhecendo com sol na sua tela. Também a previsão para hoje, uma mínima de 24 graus prevista e a máxima para essa terça-feira pode atingir 31 graus. Solzão forte aí na Princesinha do Norte. Você mora por aí? Participa também aqui do Bom Dia. Partiu agora
para Fortaleza novamente. Coloque o seu cinto de segurança, porque estamos mais uma vez no nosso carro Link percorrendo ruas e avenidas aqui da capital. Você está vendo nesse momento que nós estamos saindo da Avenida Guanambi, bem na rotatória da Guanambi, para localizar você, nosso telespectador, mais pertinho do bairro de Fátima. Ali, ó, se você dobrar à direita, naquele acesso, vai para Eduardo Girão, aquela conhecida Avenida do Canal, que leva até a Luciano Carneiro, que leva também até outros pontos, como por exemplo o bairro de Fátima, a 13 de Maio, como a gente estava citando. Dá para seguir reto para a BR-116, para a rodovia, e dá também para pegar esse acesso que nós estamos pegando nesse momento, já do bairro Aeroporto, bem pertinho ali do espaço onde se concentra diversas forças da polícia. Tem esse trilho aí que também faz parte de um dos modais aqui de Fortaleza. A gente está se aproximando da Borges de Melo, né, daquele ponto onde tem aeronáutica também. A própria construção do ITA, que está sendo prevista, que já está sendo trabalhada por ali. Por enquanto, bem pertinho do CISP, a movimentação é tranquila para quem está passando por esse trecho em direção a Borges de Melo. Dá para perceber também um asfalto que está precisando de melhorias, né? Porque não tem buracos sendo registrados, mas tem diversas ondulações, ou seja, os buracos abriram, em vez de passar uma só camada, foram tampando os buracos. E aí o motorista vai balançando realmente, tendo aquela tremedeira logo cedo, você que passa por aí nesse asfalto. Agora sim, chegamos na Borges de Melo, bem ao lado do CISP ainda, olhando ali para a aeronáutica, para o ponto também do ITA, que está em processo de construção, bem pertinho da Polícia Federal. São pontos que a gente está citando para você, nosso telespectador, para que você também possa se localizar. Vamos dobrar ali também, você acompanha esse movimento para quem vai para o bairro Aerolândia, já bem pertinho ali também desse acesso. Agora 6 horas mais 6 minutinhos, a hora bem casadinha. A gente volta aqui para o nosso estúdio para convocar as nossas equipes aqui em Fortaleza. Davi César, Nathalie Kimberly, os dois aqui na capital. A gente começa com o Davi falando hoje, eita, de um assunto polêmico, viu? Aluguel, você mora de aluguel ou você tem seu imóvel próprio? Porque quem mora de aluguel sempre tem aquele embate. De quem é a responsabilidade, por exemplo, quando tem uma infiltração? Quebrou a torneira. Ixi, Maria. O chuveiro por ali e uma pintura. Quem tem que pagar essa conta? É o inquilino ou é o proprietário? Eita, que teve gente que se levantou, foi do sofá. Pois preste atenção que esse é um dos assuntos de hoje do Davi César. Bom dia, Davi. Bom dia, Carla. Bom dia, Alisson. Um excelente dia para todo mundo que acompanha a gente. E se você não está a par dos seus direitos e a par do que foi estabelecido em contrato, pode ter muita dor de cabeça sim, caso você não tenha essas informações. Por isso que hoje a gente esclarece aqui no Bom Dia Ceará. Primeiro passo é na hora de você alugar esse imóvel, na hora de fazer a vistoria, que é um processo que é até em certos termos ignorado por muita gente. O pessoal quer fazer rápido para ter logo acesso ao imóvel, mas depois, quando tem aquele transtorno, aquela dor de cabeça, porque não teve aquele cuidado na hora de fazer a vistoria. Então, desde essa etapa, já prestar atenção em tudo, fazer todos os testes recomendados por especialistas e documentar, ter o laudo em mãos para saber, inclusive, na hora de você sair do imóvel, como devolvê-lo adequadamente do jeito que você recebeu, que é geralmente o que se exige no contrato entre as duas partes, entre o inquilino e entre o proprietário do imóvel. Mas aí durante o uso desse apartamento, dessa casa que você alugou, o que é de responsabilidade do inquilino e o que é de responsabilidade do dono ou da imobiliária, a gente pode resumir aqui em duas categorias. Se é aquele tipo de manutenção mais profunda, estrutural, geralmente é de responsabilidade do dono do imóvel. Aí estou falando situações que envolvam, por exemplo, o sistema elétrico, tubulações internas ou até mesmo infiltrações, que é o que acontece muito nesse período de chuva, aí geralmente é de responsabilidade do dono. Agora, aquelas manutenções mais de rotina, diárias, que são decorrentes do uso do imóvel, como trocar uma lâmpada queimada ou mesmo aquela torneira que quebrou enquanto você estava utilizando, sem contar em todo o processo de higienização, de sanitização aí do seu apartamento, geralmente essas manutenções mais simples ficam sim a cargo
do inquilino, bem como a pintura, que faz parte daquele estado de devolver o imóvel exatamente do jeito que você recebeu. Mas melhor do que eu, quem vai falar é um especialista no assunto, tirar todas as suas dúvidas, por isso que desde já a gente chama a sua participação. Manda a sua dúvida ou aquela situação que você teve um problema junto ao proprietário do seu imóvel, ou mesmo você que é dono e teve um problema enquanto alugava, que a gente responde aqui ao vivo. Volto com vocês. É isso, o QR Code tá por aqui para receber sua dúvida ou quem sabe o seu relato, né? A sua experiência. Compartilhe aqui com a gente também, você que mora de aluguel ou você que tem um imóvel ali alugado. Até já, Davi. E a regra que amplia a fiscalização sobre saúde mental no trabalho entra em vigor nesta terça-feira. Assunto para Nathalie Kimberly, que adianta para a gente os detalhes. Oi, Nathalie, bom dia. Oi, Alisson, muito bom dia a você, Carla, todos que nos acompanham por aqui no Bom Dia Ceará. Daqui a pouco no nosso jornal a gente vai trazer os detalhes sobre essa norma que vai olhar com cuidado, de forma especial, para a saúde mental dos trabalhadores. De que forma? A ideia é que sejam feitas fiscalizações nos ambientes de trabalho para observar determinados pontos da forma como a empresa conduz ali a rotina desses trabalhadores. Pensando, claro, na jornada de trabalho, ela é exaustiva, ela está passando de repente de uma média ou de um limite estabelecido, ou até mesmo outros pontos também que envolvem a rotina desse trabalhador. As metas, elas podem ser batidas ou não? Isso influencia diretamente na carga mental desses trabalhadores, de que forma eles vão conseguir realmente ser produtivos dentro desse aspecto. E é claro, a gente não está falando só das campanhas que as empresas realizam ali durante o período, né? Por exemplo, quando a gente pensa no Janeiro Branco, que vai tratar sobre saúde mental, quando a gente fala até no Setembro Amarelo, quando tem aquele olhar especial pensando na mente das pessoas, a gente sabe que essas campanhas são realizadas pelas empresas, então isso também é uma responsabilidade. Mas agora também vai ter uma fiscalização por parte do Ministério do Trabalho para observar de que forma a empresa realmente está comprometida com a forma que as pessoas levam aí o dia a dia, principalmente pensando nesses detalhes que envolve rotina produtiva, que envolve justamente essas metas a serem batidas e até o relacionamento com as pessoas. Afinal, quando a gente tem situações de assédio moral, assédio ali dentro do ambiente de trabalho, a gente sabe que isso impacta diretamente no que é produzido por esses funcionários. Então, tudo isso agora vai ser levado em consideração e até multas podem ser aplicadas. É claro que aqui no Bom Dia Ceará a gente vai explicar basicamente como é que foi a tramitação de tudo isso, o andamento de tudo isso, porque teve aí todo um processo de adiamento, né? Adiaram esses prazos, mas a partir de hoje deve começar a valer. E um especialista, um advogado, vai explicar para a gente como é que tudo isso funciona e de que forma essas empresas podem ser até penalizadas caso não cumpram isso. É já aqui no Bom Dia Ceará. Nathalie, não tem para entrega apenas de panfleto, não tem entrega apenas de e-mails institucionais. Se precisa pensar justamente nessa organização do trabalho, para que não se extrapole para o trabalhador e não pressione ainda mais essa saúde mental. Você de casa já passou por uma situação como essa, de precisar de acompanhamento médico especializado por conta da sua rotina de trabalho, por conta da pressão que estava cada vez maior ou por conta de assédio de algum chefe, de um superior? Pode compartilhar com a gente através do QR Code, através do Instagram do Bom Dia Ceará. Se você não quiser se identificar, não precisa, até porque é um assunto delicado, a gente sabe, mexe com muita gente. Mas se você também quiser se identificar, pode, viu? Manda o seu relato, aqui a gente quer ficar por dentro de tudo e compartilhar a sua experiência, até como forma de exemplo para outras pessoas. Nathalie, até já. E ainda hoje a gente também vai falar aqui no Bom Dia sobre uma mudança para quem vai tirar a primeira carteira de habilitação. Agora, o exame toxicológico, que antes era obrigatório apenas para as categorias C, D e E, também vai valer para quem vai tirar ali a CNH para carros e motos. Essa mudança está valendo, a gente vai trazer todos os detalhes no Bom Dia Ceará ainda hoje, então fica ligado, você que está pensando em começar esse processo, já fica atento com essas novidades. E outro assunto do nosso Bom Dia Ceará vem também da área da saúde, porque o nosso jornal vai falar sobre os casos de raiva em morcegos que foram confirmados aqui em Fortaleza. Isaac Macedo tem as informações direto do Carro Link. Oi, Isaac, o que você pode nos adiantar, hein? Bom dia.
Oi, Alisson, muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente agora. Esse é um assunto que tem ganhado repercussão, né? Muita gente já se preocupando em relação a isso, quais são os efeitos na saúde dos humanos também e como cuidar dos animais na própria residência para evitar esse contágio, né? Para evitar essa possibilidade de transmissão da raiva. Hoje aqui no Bom Dia Ceará a gente vai ouvir uma especialista a respeito desse assunto, sim. A gente vai primeiro entender qual é esse contexto que Fortaleza está inserida, né? Com esse diagnóstico aí, com essa confirmação de raiva em morcegos na cidade, o que é que isso representa para nós enquanto sociedade e principalmente quais são as formas de prevenção em relação aos morcegos mesmo, por exemplo, né, como a gente pode se prevenir em relação a eles e em casa e também, claro, fazendo a nossa parte em relação aos animais que a gente cria, né, os domésticos, os pets. Hoje aqui no Bom Dia a gente vai trazer todas essas informações para os nossos telespectadores. Mas é claro que para além dessas informações a gente também tem detalhes relacionados à segurança pública. Um dos assuntos diz respeito, por exemplo, a um feminicídio registrado no bairro João 23. A gente traz uma atualização em relação a esse caso que aconteceu no domingo, porque ontem o principal suspeito de ter cometido esse crime foi preso pela polícia, encontrado inclusive na cidade de Pacatuba, na região metropolitana, e de acordo com informações da polícia, ele já se preparava para deixar a cidade. Daqui a pouco aqui no Bom Dia a gente também traz esse destaque da segurança pública e, é claro, assim como todos os outros dias, a gente mostra um pouquinho da condição do trânsito. A gente está passando exatamente ao lado da Arena Castelão e também do Centro de Formação Olímpica, o CFO. Por enquanto, aqui na Avenida Alberto Craveiro, movimentação tranquilíssima nos dois sentidos, até mesmo por ser uma característica desse horário, né? Tá bem cedinho ainda, mas a gente já percebe um fluxo que aos poucos vai aumentando e movimentando ainda mais essa área. Por enquanto é isso, eu volto com vocês aí no estúdio. Tá certo, Isaac. Obrigado por suas informações. A gente continua vendo também um trânsito tranquilo e também um céu já aberto aqui em Fortaleza, sem tantas nuvens assim, com o sol que deu as caras. Choveu durante a madrugada, viu? Você que estava com seus olhinhos fechados, a gente já estava com os nossos arregalados e acompanhando de perto essa chuva que estava caindo por alguns bairros aqui de Fortaleza. Então, se você despertar e ver poças d'água, sim, choveu na madrugada. Mas, pelo que a gente está acompanhando, o sol deu as caras, valendo, tinindo nesta terça-feira. Bora para outro ponto da nossa capital, também para conferir como é que o dia vai amanhecendo na Avenida Washington Soares. É a sua rota? Dá só uma conferida, nem parece, né? Aquela Washington Soares de 8 da manhã. Calma, que aos pouquinhos o fluxo vai aumentando. O motorista que passa por aí essa hora tem um pouco mais de vantagem, né? Porque não pega tanto congestionamento assim. Como o Alisson falou, choveu durante a madrugada, por isso que tem acúmulo de água ali pertinho da parada de ônibus, onde os passageiros já aguardam e muitos também daqui a pouquinho desembarcam. Nos dois sentidos, trânsito fluindo muito bem. A gente está bem pertinho daquele cruzamento ali com a Oliveira Paiva. Então é rota de quem vem ou de quem vai, por exemplo, para bairros como Cidade dos Funcionários e Cambeba. O fluxo está começando a ficar mais intenso, são 6h17 ainda. A gente sai das informações da capital cearense e vai para o sul do nosso estado, porque o corpo de um jovem foi encontrado depois dele se afogar no fim de semana. O Edson Freitas estava acompanhando esse processo das buscas, essa aflição toda das famílias, dos familiares e dos parentes, e agora fala com a gente sobre esse assunto. Oi, Edson, bom dia. Oi, Alisson e Carla, bom dia para vocês, bom dia para todos que estão nos acompanhando. A gente está falando aqui de um jovem de apenas 18 anos de idade que tinha toda uma vida pela frente e infelizmente morreu durante esse fim de semana quando estava tomando banho com uns amigos. Tudo isso a gente conseguiu apurar que aconteceu nas águas do Rio Salgado, lá no município de Icó. Esse jovem, ele foi identificado como sendo David Ferreira da Silva. Ele foi encontrado já na tarde de ontem, depois de muitas horas de buscas, tanto por parte de familiares, de amigos que estavam ali aflitos e também do Corpo de Bombeiros, que mandou uma equipe especializada, inclusive com mergulhador profissional, para tentar localizar esse jovem.
Ele saiu com os amigos para poder tomar banho e infelizmente acabou se afogando. Hoje no Bom Dia Ceará a gente vai trazer mais detalhes sobre esse caso e, claro, a gente vai trazer também alerta em relação a esses banhos durante o fim de semana, principalmente no interior do Ceará, o quanto isso pode ser perigoso, o quanto pode colocar em risco a vida das pessoas. Por enquanto eu retorno com vocês aí no estúdio. É um alerta mais do que necessário. Edson, até já. Agora 6h19, minha gente, hoje é o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma. Ainda hoje nós vamos juntos aqui no Bom Dia saber um pouco mais sobre prevenção, diagnóstico precoce e também tratamento dessa doença que afeta a visão de tanta gente. É uma doença silenciosa, daí todo o perigo, né? Inclusive a Organização Mundial da Saúde e sociedades médicas projetam que o número de pessoas com essa doença no mundo pode ultrapassar 110 milhões até 2040. É uma doença silenciosa, como a gente vem comentando. Se você enfrenta essa doença ou se você tem histórico na família, qualquer dúvida que queira também tirar, hoje o Bom Dia vai tratar sobre o assunto. O QR Code segue aí na tela, aguardando a sua participação. 6h20. Sabe aquele produto que você precisa comprar, mas fica esperando assim uma oportunidade? Você é assim, Carlinha? Ah, tem uma listinha, inclusive. Você sabe que tudo eu faço lista, né? Pois é, ela tenta economizar de tudo que é jeito e pode ser o melhor para você também, para encontrar aquele melhor preço que você tanto está buscando e esperando. Pode ser essa semana, viu? Pode acontecer essa semana porque lojas de Fortaleza e também do Eusébio estão participando de uma campanha com descontos que chegam até 70%. Essa matéria é destaque no nosso portal de notícias, no G1 Ceará, e você já sabe, para acessar, aponta a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aí na sua tela, QR Code esse com a moldura em vermelho. Sempre que ele aparecer, é porque o nosso portal de notícias está pedindo passagem. E você também pode ficar de olho nessa informação. Pois é, a gente já está rolando aí a notícia para você conferir. Você vai ver que esses descontos, que podem chegar a até 70%, são valores que se assemelham àquilo que a gente paga de imposto. A ideia desses lojistas é exatamente retirar esse valor referente a impostos para que a gente possa ter uma noção do impacto disso no nosso dia a dia. Aqui você encontra as lojas participantes, quem está por dentro também disso, tem cada varejista, tanto nos shoppings de Fortaleza, nas lojas de Fortaleza, quanto do Eusébio, também essas lojas e esses shoppings participando aí dessa ação. Então confere aqui no G1 para ver a mais pertinho de você. Quem sabe a hora de aproveitar aí de 70% é um desconto bom, né? Dia dos Namorados está chegando, pode ser uma para você comprar e economizar. Boa dica. Bora sair do nosso portal de notícias e ir para um outro canal de comunicação, também de informação, que é o Diário do Nordeste. Aqui estão os destaques de hoje, desta terça-feira, e bem na manchete, falando sobre as facções que levam disputa para o mundo digital. Com a linguagem voltada para o público jovem, o crime organizado estabeleceu um modo de comunicação, um método de tentar, de certa maneira, propagar esse domínio, infelizmente também no mundo virtual. Pois é, aqui um pouco abaixo, outro destaque do açude Castanhão, que saiu do nível crítico, ultrapassa agora 32% do volume. A gente fala também, e o Diário do Nordeste destaca, o Desenrola 2.0. Saiba como usar o seu FGTS para renegociar dívidas, ou seja, tentar deixar sua conta no azul. Nos negócios, Cidade do Ceará abriga a maior fazenda de acerola do mundo. Para esses e outros assuntos, diariodonordeste.com.br. E tá na hora de saber o que é verdade e o que é mentira no Fato Fake de hoje, com Paula Paiva. Estão circulando publicações